Boa noite a todas e todos. Meu nome é Lia, trabalho no editorial da Expressão Popular. Estou aqui em nome da editora para apresentar o lançamento do livro Operação Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política. Nossa transmissão acontece ao vivo pelas redes sociais da editora, Instagram, Facebook, YouTube, também pelo Comitê Lula Livre e pelo Instituto Lula. Muito obrigada pelas equipes de retransmissão que estão repercutindo aqui o encontro e também a todas e todos conectados com a gente aqui nessa quinta-feira à noite. Aqui com a gente da editora estão Fausto Augusto Júnior, José Sérgio Gabrielli e Antônio Alonso Júnior, que são os organizadores do livro e que vão dar mais detalhes sobre o processo de seleção e organização dos artigos que compõem o livro Operação Lava Jato. Sejam muito bem-vindos. Antes de apresentar com detalhes os organizadores, eu vou aproveitar um pouquinho para falar sobre o livro da perspectiva aqui da editora, né? O Operação Lava Jato traz uma série de artigos extremamente atual e que ajuda a compreender os efeitos da Operação Lava Jato de maneira mais abrangente, né? Um olhar sobre o todo da operação. No livro, a gente consegue perceber vários elementos dessa estrutura extensa de corrupção, que teve bastante implicação institucional, envolveu lavagem de dinheiro e teve pelo menos 1.000 indivíduos relacionados e interagindo entre si. Mas, como a gente acompanhou, a direção das investigações começou a mudar e foi pegando outros rumos e passou a envolver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, com o objetivo explícito de desmoralização política, tirando o Lula da disputa eleitoral de 2018. Os números que o livro fornece são escandalosos. Além da Operação Lava Jato ter destruído a Petrobras, o setor da construção civil também sofreu perdas irreparáveis, congelando a etapa de crescimento, estabilidade e os investimentos estrangeiros. Também foram perdidos 3,5 milhões de empregos entre 2014 e 2017, e foi paralisada a implantação de cerca de 3 milhões de novos postos de trabalho. Além disso, o PIB acumulou cifras negativas, o crescimento previsto estagnou, e a extrema-direita, chegando ao poder com Jair Bolsonaro, abriu terreno para a devastação e para a pilhagem do Estado. Como a gente tem acompanhado, as consequências são a sociedade sofrendo os piores flagelos de um neoliberalismo extremo, com uma polícia sem ordem e uma justiça a serviço do poder. Então, para compreender toda essa questão da chamada Operação Lava Jato e as suas implicações, a gente chama os nossos convidados. Fausto Augusto Júnior é coordenador técnico do DIEESE, na área de Educação e Comunicação. Ele é graduado em Ciências Sociais pela FEFELESH e USP, fez mestrado e agora realiza o doutorado na Faculdade de Educação da USP. Atua na área de Educação e Sindicalismo, Relações de Trabalho, Desenvolvimento Industrial e Regional e Gestão de Pessoas e Conhecimento. José Sérgio Gabrielli de Azevedo é professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, o INEP, e também é ex-presidente da Petrobras entre 2005 e 2012. E o Antônio Alonso Júnior é jornalista e coordenou o projeto Memorial da Democracia do Instituto Lula. Antes de passar a palavra para os nossos organizadores, quero chamar para dar uma saudação inicial nesse nosso lançamento o professor Márcio Postman, economista e presidente do Instituto Lula. Márcio foi presidente também da Fundação Perseu Abramo, do IPEA e secretário municipal na gestão Marta em São Paulo. Obrigada pela presença, Márcio Postman, seja bem-vindo. Agradecido por tuas palavras. Saúdo a todos que nos acompanham. Cumprimento a editora, os organizadores desta publicação corajosa e instigante, bem como parabenizo o engajamento do conjunto dos autores e autoras que, com um trabalho sério e dedicado, colaboraram de forma gratuita, disponibilizando o saber e o seu tempo
para que o conhecimento e o aprendizado sobre como a realidade do nosso país foi traída pela atuação de uma parte do aparelho de Estado brasileiro na desconstrução nacional. É aí que nós encontramos a origem dos males que hoje vivemos. Superar esta realidade é fundamental e faremos isso com saber e inteligência, conforme os autores e os organizadores desta excelente publicação nos oferecem. Muito debate, muita discussão, porque é através dela que vamos construir um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, Márcio. Agora, o nosso convidado Antônio Alonso Júnior. Antônio, conta sobre os contatos, as articulações que você teve que fazer para a obra, o contato com o Chomsky, Esquivel, Garzon. E se puder também, conta para a gente sobre o trabalho no Instituto Lula e das atividades que estão sendo desenvolvidas a partir do livro, pode ser? Claro, conto sim, Lia. Boa noite a todo mundo. É muito legal você me fazer essa pergunta, porque pouca gente sabe. Primeiro, o Instituto já tem 30 anos de história, né? O Instituto começou lá atrás, nos anos 90, com o Instituto de Pesquisas do Trabalho, do Trabalhador, com as Caravanas da Cidadania. Lá no Instituto, quando ainda chamava Instituto Cidadania, nasceram projetos que viraram políticas públicas importantes do governo Lula, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e o Bolsa Família, a partir do Fome Zero. O Instituto teve várias fases e uma delas, certamente, muito marcada pela atuação da Lava Jato, né? O Instituto, em determinado momento, foi proibido de funcionar. Um juiz chegou e falou: vocês estão proibidos de trabalhar. Se eu chegasse, na época eu era funcionário, mandasse um e-mail ali, eu estava cometendo um crime. Isso durou uma semana, esse juiz não só teve a decisão revogada, como foi repreendido pelo desembargador que reformou a decisão, porque ele não podia ter feito isso. Mas a gente viveu uma época de vale tudo, né? Vale tudo contra o Lula, vale tudo contra o Instituto. E uma coisa que não é muito clara, mas que este livro aqui vai ajudar a esclarecer, ou no mínimo difundir, é que ele não valia tudo só contra Lula, contra o Instituto, valia tudo contra o Brasil, né? Os fins justificavam os meios, mesmo que a gente tivesse que... tem um xingamento em espanhol que é o vende pátria, né? Mesmo que a gente tivesse que vender a pátria. Então, reconectando a sua pergunta, eu recebi com muita alegria o convite para me juntar a esse livro, né? Já estava bastante avançado. O Diese, que merece um elogio pelo trabalho altamente técnico e aprofundado, que no fundo é o coração deste livro, é o estudo do Diese, né? Um estudo, já existiam muitos estudos que não eram baseados em fatos já públicos, em documentos públicos, em contratos. O Fausto vai explicar isso melhor. Então a gente tinha estimativas do tamanho do prejuízo que a Lava Jato tinha causado. Mas agora o Diese realmente jogou luz sobre isso. E eu vou deixar bastante o Fausto e o Gabriele falarem mais, porque eles se apropriaram muito mais do conteúdo. Eu não escrevi capítulo, eu ajudei a construção do livro junto com a editora, e também aproveito para agradecer e parabenizar a equipe da Expressão Popular, né? Miguel, Newton, os revisores, as revisoras, todo mundo que trabalhou junto com a gente. E uma das alegrias foi justamente poder fazer esses contatos internacionais. Eu conversei com Chomsky, eu conversei com Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz argentino, e conversei com Baltasar Garzón, que é o juiz muito renomado. Ficou famoso na Espanha porque ele foi responsável pela prisão do Pinochet. Acho que muita gente vai se lembrar. Ele é um juiz da mais alta corte. O sistema judiciário espanhol é meio diferente daqui, mas seria mais ou menos similar à nossa Suprema Corte. E todas essas pessoas se mostraram solistas, preocupadas e querendo ajudar. Por quê? Porque quem defende a democracia é um jurista,
um defensor de direitos humanos, um acadêmico. Quem defende a democracia, em qualquer lugar do mundo, vai defender, sabe que isso aqui não pode acontecer em nenhum lugar, porque se acontece no Brasil, se é contra o Lula, daqui a pouco é contra meu vizinho, né? Daqui a pouco estão batendo aqui na porta de casa. Isso acontece. Então, essas pessoas não só estão atentas e sabem do problema enorme que a Lava Jato causou no Brasil, mas eles sabem o perigo que é essa semente que plantou-se aqui, ou que tentou, ou que replantou-se, né? Porque a história se repete várias vezes. Então, além do trabalho com os autores e autoras, eu acho que um momento marcante foi a resposta que esse pessoal deu para a gente, né? Quem comprar o livro vai ver, o Baltazar Garçom escreveu o prólogo, o Chomsky e o Adolfo Pérez Esquivel assinam a orelha do livro, né? E são bastante fortes as declarações que eles fazem lá. O Adolfo Pérez Esquivel e o Chomsky realmente chegam, eles levantam e falam, é difícil acreditar que em qualquer momento a Lava Jato teve alguma vez a intenção de fazer justiça no Brasil. Então, eu recomendo as pessoas que recebam esse livro, leiam com atenção, e mais do que isso, esse livro não é um livro para você guardar para você, é um livro para você ler e comentar, e difundir, compartilhar. Faça isso. O Instituto está organizando uma série de debates em cima desse livro. Cada um dos autores está dando uma aula de 1 hora, sempre terças-feiras, às 5 da tarde. A gente está na 3ª aula. Semana que vem tem a 4ª. É aberto. Vocês podem entrar no YouTube, no Facebook do Instituto Lula, no site do Instituto Lula, que é institutolula.org. Vai ter lá sempre a chamadinha, às terças-feiras. E também a gente tem uma área de cursos. Você pode ver o que a gente está fazendo. E a gente quer ir além, né? Além de provocar todo mundo. Se você tem esse livro, se você leu, se você recebeu, ganhou, divulgue esse livro, trabalhe esse livro. Essas informações não são para ficar guardadas com a pessoa. A gente ainda vai organizar outro curso só para sindicatos e trabalhadores, aí vai ser meio uma aula palestra, uma coisa mais fechada. Então é isso, Lia. Falei bastante, eu quero muito ouvir os outros convidados aí, porque tem muito conteúdo. Não, muito obrigada, super importante. Fausto, agora você conta para a gente um pouco sobre essa análise dos dados necessária para basear os artigos, né? Todo esse suporte, o que o Diese levantou e a metodologia por trás do levantamento dos dados, né? O impacto para além da Petrobras, o que ecoou na construção civil, nos setores mais diversos, na educação. Então, se puder, por favor. Ixi, tem sem som, só um minutinho, Fausto. Abri aqui, que tinha fechado o som aqui. Tranquilo, De novo, boa noite, Lia, boa noite, Alonso, boa noite, Gabriele, e boa noite a quem nos assiste. Primeiro, é um grande prazer a gente estar lançando o livro, e lançando o livro numa semana bastante importante, né, Lia? Lançando o livro na semana do dia 19, de uma grande movimentação aí, e que, de alguma forma, os eventos se sucedem, os eventos se relacionam, né? Bem, o nosso desafio, na verdade, foi um desafio longo. Nós fomos chamados, na verdade, desde 2016, pela Central Única dos Trabalhadores, para discutir os impactos da Lava Jato, os impactos econômicos, né? Primeiro porque, de alguma forma, a discussão da Lava Jato ela circulou muito nos meios jurídicos, as grandes discussões da política, de um lado, e, de outro lado, a gente também foi sendo encoberto, né? Era um tema quase que proibido de se falar sobre a Lava Jato, ou se falar algum questionamento sobre ela, e, ao mesmo tempo, quem vinha acompanhando a questão do emprego, por exemplo, nos setores industriais diversos, sabiam que alguma coisa estava acontecendo, porque, na verdade, a gente estava assistindo alguns movimentos, né? Muitos setores sendo desconstruídos, empregos sendo perdidos, empresas fechando, as nossas grandes empresas de construção civil, que levaram décadas para ser construídas, sendo destruídas do ponto de vista de várias formas, né? Inclusive dentro do próprio mercado, muita dificuldade para a Petrobras lidar, por exemplo, com financiamento e com a possibilidade de buscar recursos de investimento. Aí o Gabriel vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Ou seja, a gente estava vendo que alguma coisa, que os impactos que a Lava Jato estava causando eram bastante grandes.
E, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que também foi um período em que, de alguma forma, a gente assistiu aí 2 anos de crise econômica, né? 2 anos de retração do PIB, e da qual, até então, só se falava de uma questão, né? Isso era culpa do governo Dilma. Né? E, de alguma forma, essa narrativa levou ao golpe, né? Levou ao impeachment da presidenta. Isso incomodava demais esse debate, mas que, de alguma forma, a gente tinha pouco espaço para fazer a grande discussão sobre isso. Tanto por um lado, do ponto de vista econômico, propriamente dito, quanto de outro, você tinha uma dificuldade política, inclusive, para conseguir abrir o debate. Essa encomenda que nos é feita, então, pela Central Única dos Trabalhadores, nós começamos um processo muito depurado e com bastante dificuldade também, porque você tinha que acessar os documentos, você tinha que buscar os relatórios do TCU, os relatórios do Ministério Público, tentar compreender as obras que tinham sido paradas e, ao mesmo tempo, tentar lidar com algumas questões com relação ao investimento da Petrobras. Vamos lembrar que também aí a gente tinha ali ciclos de investimentos sendo transformados, nós tínhamos a questão do preço do petróleo que estava caindo, você tinha o câmbio que estava sendo alterado, ou seja, a economia toda estava em ebulição e estava em um processo muito acelerado de deterioração, que sempre se confundia. Afinal de contas, é a crise econômica, afinal de contas, é a Lava Jato, e a gente fica correndo atrás do rabo. Afinal de contas, como é que começa esse negócio? A crise econômica decorre da Lava Jato, a crise econômica aumenta os impactos, a crise econômica é o impacto, não é a Lava Jato. Essas eram questões que vários artigos começaram a sair, vários estudos começam a sair, e nós fomos nos debruçar sobre isso. E, de alguma forma, foi um tempo bastante longo, inclusive, para a gente conseguir desenvolver uma metodologia, né? Desenvolver uma forma da gente minimamente lidar com essas diversas variáveis e tentar isolar o fenômeno Lava Jato. Acho que esse foi o maior desafio nosso, e de uma forma também que a gente pudesse apresentar ao público, apresentar à população brasileira uma discussão que jogasse luz sobre a questão econômica, de um lado, e de outro, tivesse tranquilidade para fazer o debate onde for, né? Para fazer o debate na academia, para fazer o debate com os diversos economistas que debatem isso, ou ao contrário, né? Questionam, inclusive, essa discussão da Lava Jato. Então, tem uma série de elementos que estavam gravitando nessa nossa discussão. Bem, quando a gente inicia, então, esse processo, ele começa ali em 16, mas ele vai se intensificando, né? A gente vai conseguindo desdobrar, vai começando a lidar com as metodologias, tem uma questão de atualização da matriz insumo-produto, tudo isso tem a ver com as divulgações do PIB também, então a gente precisava esperar abrir os dados do PIB para conseguir lidar com esses números, e a gente levou aí um espaço de quase 3 anos para conseguir concluir os resultados. E quando a gente chega nos resultados finais, eles são bastante impactantes. Eles colocam para a gente um dilema que, como eu disse, a gente já sabia, mas significou quase 4,5 milhões de perdas de postos de trabalho, né? Entre empregos que foram perdidos e empregos que deveriam ter sido gerados na sua lógica de investimento. A cadeia toda foi afetada, e aí a gente tem diferenças, inclusive, né, sobre efeitos diretos e efeitos induzidos, né? Nós tivemos esses 4,5 milhões, quase que metade a metade, né, 2 milhões foram empregos diretos e indiretos. Diretos e indiretos a empresa quebrou, o trabalhador perdeu seu emprego, o emprego não foi gerado e deveria ter sido gerado com aquela obra que foi encerrada, e o emprego das empresas que são seus fornecedores, que estão ali trabalhando junto àquela empresa. Mas tem um dado bastante importante, que é o que nós chamamos de emprego induzido, né? Ou seja, os impactos induzidos, os impactos que vêm do efeito renda. E o que é o tal do efeito renda? Bem, é fácil da gente compreender. A gente, por exemplo, viu essa discussão do efeito renda recentemente na própria discussão do auxílio emergencial. Quando você coloca recursos, tanto em investimento, principalmente em salários, a economia ela vai rodando, outros setores vão sendo impactados. Vamos imaginar, né, um engenheiro perdeu o seu emprego ali na construtora, ele tira o seu filho da escola particular, ele deixa de pagar o plano de saúde, ele não vai mais para a padaria, ou diminui a sua compra no supermercado. Quer dizer, você vai impactando todas as cadeias. Isso é o efeito renda.
E aí, para você ter uma ideia, o que significou, então, só em perdas de salários, né? Ou seja, a Lava Jato retirou da economia em salários 85 bilhões, quase 86 bilhões de reais saíram da economia em salários entre 2014 e 2017. Nós nos concentramos no miolo da Lava Jato, né, do seu início até o auge dela, que é 2017. É claro que os impactos continuam, né, e a gente sabe disso, mas quanto mais o tempo vai passando, mais difícil vai sendo você conseguir fazer essas separações. E um outro debate também que se levou a partir disso foi o debate com relação aos impostos, né? Porque a Lava Jato o tempo todo se vangloriou de ter recuperado em torno de 4 bilhões de reais para os cofres públicos, aquela discussão que a gente assistiu ali do Ministério Público, querendo transformar alguma parte desse recurso na sua fundação, criar alguma coisa vinculada à própria Lava Jato, e aí você vai percebendo ali o projeto de um partido que vai surgindo, né, o famoso Partido da Justiça que vai surgindo ali, quando a gente começou a mexer com esses dados, foi ficando bastante impressionado quando a gente chegou no número de 48 bilhões de impostos que deixaram de ser arrecadados por conta dessa não efetivação de investimento e esse não crescimento econômico que ali causou. Então, esse impacto é um impacto bastante importante. Então, você tem 85 bilhões de salários que não entram na economia, você tem quase 48 bilhões de recursos que não vão para dentro do Estado, na sua maior parte, inclusive, desse recurso, a origem, né, o destino dele seria a Previdência Social, e aí você tem um impacto econômico. E aí, no seu impacto econômico, o que a gente assistiu? A gente assistiu um não investimento, e vamos lembrar que a questão do investimento na economia brasileira é bastante importante, ou seja, uma não realização de investimento da ordem de 172 bilhões, ou seja, 172 bilhões deixaram de ser investidos, o que significou uma perda econômica aí de valor adicionado da casa dos 245 bilhões. Bem, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, Lia, isso é 3,6% de PIB. Ao longo de 3 anos, o Brasil deixa de crescer 3,6% do seu PIB, e vamos lembrar que tem 2 movimentos ali. São anos de crescimento muito baixo e anos de crescimento negativo, né? Ou seja, o PIB encolheu. E, além de tudo isso, eu acho que é importante dizer, e acho que o Gabriele vai falar com muito mais competências do que eu sobre isso, os momentos em que a Lava Jato entra também são momentos, e a retirada dos investimentos, a retirada desses recursos da economia, eles, de certo modo, primeiro, eles acentuam uma crise, eles vão intensificando um processo de crise econômica de um lado e depois eles vão rifando as possibilidades de saída da crise. Então, a Lava Jato ela tem as duas e você volta para um patamar de crescimento de PIB muito baixo. Isso é bastante importante para a gente entender como a operação ela não impactava só a discussão do petróleo ou da Petrobras. Ela impactou várias cadeias, ela impactou a economia como um todo. E uma das coisas que a gente tinha intenção, quando a gente começou o debate ali com o Alonso, com o Gabriele, era que esses números são fundamentais, eles são importantes, eles jogam luz na discussão econômica, que era uma discussão que ficou sempre marginal. Mas era importante a gente juntar a essa discussão todas as demais discussões. É importante compreender que a Lava Jato não era um fenômeno jurídico, né? Não era um fenômeno policial de busca ali de combate à corrupção, ele era um projeto político. E como projeto político, ele tinha muitas dimensões, e essas dimensões que a gente buscou tentar juntar autores, né? Juntar pessoas que já tinham feito essa reflexão para compreender tudo isso e como isso vai interligando. Para concluir o quê? Para concluir que, de alguma forma, o que a gente assistiu com a Lava Jato foi uma enorme contra-revolução. Eu dividi recentemente uma live com o Gabriele, né, Gabriele? E uma das coisas que a gente chegou nesse nosso debate, que eu acho que foi bastante importante, uma conclusão bastante lógica, né? Para ter uma contra-revolução é porque a gente estava operando uma revolução. E muitas vezes as pessoas não aceitam muito essa discussão, mas o Brasil estava se transformando. As lógicas de desenvolvimento estavam se alterando depois de uma história enorme de aumento da desigualdade no nosso país. A Lava Jato ela vai frontalmente contra esse modelo de desenvolvimento, vai em oposição a esse modelo de desenvolvimento, é sim uma contra-revolução de um processo civilizatório que o Brasil inicia ali a partir da Constituição de 88, mas se intensifica a partir do governo Lula e Dilma, e que de alguma forma foi
interrompido, como a gente sabe, né, a partir de 2016 com o golpe. Então, de alguma forma, a intenção desse livro é que a gente consiga, de alguma forma, jogar luz a todo esse processo. Nós precisamos, sim, disputar a narrativa e nós precisamos, de alguma forma, recontar histórias. O Brasil sempre teve a tradição da história dos vencedores, né? Ou seja, a nossa história é sempre contada por aqueles que detêm o poder. E, de alguma forma, a discussão da Lava Jato caminhou nesse sentido. Então, a nossa intenção de conseguir construir dentro de um livro todas as esferas da sociedade, todos os impactos que, de alguma forma, a Lava Jato foi alterando e vai culminar no que nós estamos vivendo hoje, e que nós estamos atingindo aí, daqui a pouco, mais de 500 mil mortes por conta da pandemia, tem a ver com a Lava Jato. A gente tem chamado bastante atenção que uma das nossas intenções com o livro, e não só com o livro, com os números, com as discussões, com as lives, com os cursos, é que a população compreenda que, por exemplo, o fato dele estar pagando quase R$6 no litro de combustível, o fato dele estar pagando um botijão de gás acima de R$100, o fato de uma lata de uma garrafa de óleo de soja estar custando quase R$10, tem a ver, sim, com a Operação Lava Jato. A vida dele foi atingida efetivamente no seu cotidiano. E muitas vezes ele sequer pensa sobre isso. Afinal de contas, na nossa história também a gente vai deixando, né? Parece que o que aconteceu lá atrás não é importante, eu esqueço da nossa história. Então, a nossa intenção com o livro é recontar um pouco essa história, colocar esse debate para o conjunto da população brasileira e, de alguma forma, abrir o debate. Abrir o debate, que acho que é bastante importante. E só para encerrar, né, lembrando sempre uma fala do presidente da CUT, do Sérgio Nobre, em nenhum momento a nossa discussão é um momento de questionar o combate à corrupção. Muito pelo contrário, né? O que nós queremos, de fato, é fazer um bom debate sobre o que é o combate à corrupção e, de fato, se a Lava Jato foi, de fato, um instrumento de combate à corrupção. Porque a gente já viu em diversos países questões muito parecidas com essa. Né, discussões jurídicas, discussões policiais e etc, etc. E agora, recentemente, a gente viu em duas grandes empresas aí de montadoras de carro, uma japonesa e uma alemã, recentemente, fenômenos, né, complicados como esse. Agora, isso não significou a quebra das empresas, isso não significou a demissão de um conjunto enorme de trabalhadores, como a gente tem assistido que a Lava Jato foi. Ou seja, nós precisamos depurar o nosso sistema para que, de alguma forma, esses episódios, que foram episódios que, de alguma forma, desconstroem um Brasil que estava se alterando, que estava se transformando, que estava alterando a sua forma de distribuir a riqueza gerada, nunca mais volte a acontecer. Nosso objetivo, Lia, é um pouco esse, é a gente colocar esse debate para a sociedade brasileira e, de alguma forma, refazer a discussão da Lava Jato. Perfeito, Fausto, você recuperou muito bem dentro ainda do nosso tempo, inclusive, muito obrigada, mas acho que essa questão de levantar esses dados e colocar para público, né, colocar para difusão esse lado que normalmente a mídia convencional não aborda, né, que é essa visão do conjunto e análise científica, né? O negacionismo não é só o negacionismo da vacina, né? É o negacionismo de muita coisa, inclusive de dado econômico, né? Como que é possível que a gente tenha passado anos estudando, ouvindo essas questões da Lava Jato como, justamente como você disse, né? Como um fenômeno só jurídico, né? A parte jurídica faz parte disso, mas ela interfere tudo, né? Então, acho que é essencial e o livro tem uma contribuição fundamental até por conta desse olhar panorâmico, né? Então, te agradeço muito. E agora a gente conta com alguém que tem um amplo domínio das questões da Petrobras, especialmente em relação aos números comparativos, né? Essa questão da acusação da corrupção, né? Que levantava em torno de 6 a 8 bilhões que nunca foram comprovados, e os números da destruição provocada pela Lava Jato e por esse descontrole administrativo, aliados à campanha da mídia contra a empresa, né? Então, no livro chega até alguns dados que falam sobre 40 vezes o valor dessa acusação, né? Como uma consequência. Então, queríamos convidá-lo e agradecer muito pela presença e poder contar um pouquinho para a gente dessa questão específica e também aproveitar que você tem um olhar também do conjunto dos capítulos, né? Então, por favor, Gabriele, a palavra é sua.
Boa noite, Elia. Boa noite, Alonso. Boa noite, Fausto. Boa noite, Nilton. Boa noite, Márcio. Boa noite, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui para conversar sobre vocês. Infelizmente, o tema é um tema duro, é um tema difícil, porque, como disse o Fausto, os malefícios da Operação Lava Jato superaram em muito os benefícios que ela pretensamente teria de combater a corrupção. Na realidade, o trabalho do Diese é um trabalho primoroso, porque ele consegue criar uma metodologia com base científica para tentar identificar esse conjunto de impactos que se teve ao se desmontar talvez a principal empresa no Brasil e se desmontar talvez o setor mais importante do desenvolvimento, na medida em que era o setor que mais tinha investimentos no país. E eu queria aqui conversar com vocês um pouco, antes de falar sobre essa situação, conversar um pouco sobre as outras abordagens que nós temos para tratar do tema. O trabalho, como eu disse, o trabalho do Diese, do Fausto, é um trabalho que vai, em profundidade, diagnosticar, digamos assim, a metástase que o câncer da Lava Jato provocou na sociedade brasileira. Ou seja, vai identificar como as células cancerígenas foram espalhando-se pelo organismo da economia brasileira e acabou provocando essa gigantesca redução do crescimento de 3,6% do PIB, que é uma coisa enorme, se nós considerarmos que o PIB está crescendo zero, praticamente, nesse período. Agora, é preciso entender também outras dimensões. Há um capítulo no livro, por exemplo, que é um capítulo do livro do William Nozick, que é um capítulo do livro que trata, digamos, de vários outros casos de corrupção e como os casos de corrupção não podem ser atribuídos exclusivamente à atividade, a uma característica específica da Petrobras, nem pode ser atribuído uma característica específica de empresas estatais, demonstrando que no capitalismo, na expansão do capitalismo, toda vez que você tem grandes volumes de recursos sendo mobilizados, há comportamentos de pessoas que querem tirar vantagem e, ao ter esse comportamento de pessoas que vão tirar vantagem, você tem que combater aquelas pessoas que estão querendo tirar vantagem sem destruir a economia, sem destruir as empresas. Então, a ação cirúrgica, a necessidade de ter uma ação, digamos, serena e profunda de combate à corrupção não foi atingida pela Lava Jato, porque, na medida em que ela saiu desmontando as empresas, ela trouxe um malefício muito maior do que os benefícios que teria se tivesse uma ação mais pontuada, uma ação mais focada, uma ação mais serena e uma ação mais dentro dos princípios do direito brasileiro. A Carol Proner, ela traz uma outra contribuição muito importante, que é o conceito de extraterritorialidade da justiça americana. Ela faz um enfoque muito mais interessante e com uma visão de fora para dentro, mostrando de como as estratégias americanas, do Estado americano, levaram o Estado americano a avançar sobre outros países na definição do que eles consideravam fundamentais para seu sistema jurídico. E, unilateralmente, pelo poder do Império Americano, ele alcança o Brasil e ele alcança vários países do mundo. Ao usar esses princípios de extraterritorialidade da justiça americana, a justiça americana rompe com princípios da justiça brasileira, na medida em que autoridades do Brasil se associam a essas autoridades internacionais e, quase com crimes de lesa pátria, são autoridades que se aproveitam de relações informais e viabilizam o desenvolvimento de uma série de ações
por parte da Lava Jato, que ficaram depois evidenciadas, que representavam, digamos, interesses além do que a busca, digamos, justa de combater a corrupção. A Gisele Cittadino faz um outro trabalho, que é um trabalho sobre a escolha da luta contra a corrupção, de transformar a luta contra a corrupção de uma luta judicial e uma luta policial para transformar a luta contra a corrupção como uma luta política, para transformar a corrupção como um fenômeno fundamental do Brasil. Se você pega, por exemplo, as pesquisas de opinião pública até 2014, nenhuma delas traz a corrupção como o principal problema brasileiro. Os brasileiros sempre avaliavam que os grandes problemas nossos estavam na segurança pública, estavam na saúde, estavam na educação e estavam no desemprego. Lá pela quarta, quinta ou sexta ordem aparecia a Lava Jato. Em 2014, 15, 16 e 17, a Lava Jato conseguiu transformar a corrupção no principal problema brasileiro, como se o Brasil não tivesse os outros problemas. E, ao fazer isso, evidentemente que o grande prejudicado é a política, o grande prejudicado é a democracia brasileira. Toda vez que há essa elevação da Lava Jato, da questão da luta contra a corrupção como centro da atividade política, a democracia perde. Os princípios democráticos perdem. Os direitos dos cidadãos são reduzidos e você tem o autoritarismo crescente e, inclusive, a ruptura institucional, em alguns casos, como aconteceu no nazismo alemão e no fascismo italiano, que levam a uma ditadura com forma institucional, mesmo que não seja uma ditadura clássica de romper com a institucionalidade. O Paulo Moreira Leite, por outro lado, mostra como a Lava Jato atuou também no aspecto eleitoral. A Lava Jato acabou tirando o Lula da campanha de 2018, acabou atuando na tentativa de desmontar o PT e crescer a lógica do antipetismo no Brasil. O Fábio Kersh e a Thalita Tanscheit desenvolvem os impactos disso sobre o sistema político brasileiro, todo aquele pacto político-social que existiu pós a queda da ditadura militar, com a Constituinte de 88, com as relações entre os partidos tradicionais e os partidos inovadores que existiram no Brasil. Tudo isso foi desmontado pela Lava Jato. E, por fim, o Luiz Fernando de Paula e o Rafael Moura fazem uma avaliação com outro tipo de metodologia de impactos regionais, de impactos macroeconômicos da Lava Jato sobre a economia. Portanto, o livro traz uma visão sistêmica, uma visão mais ampla da Lava Jato, tentando analisar as consequências da Lava Jato. Eu queria agora conversar com vocês um pouco, e aí eu quero fazer de uma forma o mais coloquial possível a história digamos assim, do objeto da Lava Jato. E o objeto da Lava Jato é aquele tubulão que a Globo publicava cheio de ferrugem, cheio de dinheiro saindo da Petrobras, que era a cara da corrupção e que era, digamos, ligada à Petrobras como se a Petrobras fosse um mar de lama. Mas o que era essa empresa? O que era a Petrobras? Se nós olharmos um pouquinho para trás, antes da Lava Jato, a Petrobras era um orgulho nacional. As pessoas tinham orgulho de serem da Petrobras. Os empregados da Petrobras viviam com o brilho nos olhos. Os brasileiros tinham orgulho da empresa, que era uma empresa tecnológica avançada, que era uma empresa competente, que era uma empresa que era capaz de entregar derivados de petróleo em qualquer lugar do Brasil, que era uma empresa que lutando bravamente com seus técnicos, conseguiu desenvolver a produção em águas profundas. É uma empresa que foi reconhecida como a melhor empresa do mundo em águas profundas. Era uma empresa, a Petrobras, até o PT chegar no governo, era uma empresa muito voltada para dentro do Brasil e uma empresa, digamos, era a 14ª empresa de petróleo do mundo. 14ª, 15ª, em todas as classificações. Aí a Petrobras passa a viver
3 fenômenos. Primeiro fenômeno, descobre o pré-sal. Ao descobrir o pré-sal, ela descobre a maior riqueza de petróleo novo do mundo nos últimos 30 anos. E, evidentemente, ao descobrir o pré-sal, ela teria 2 opções. Uma opção que seria focar em algumas partes e entregar o resto para o resto do mundo, ou alertar o governo brasileiro de que ali tinha uma riqueza muito grande e que o governo deveria ter uma presença maior nessa riqueza. E assim é feito. O governo brasileiro, com o presidente Lula, aprova no Congresso Nacional em 2010 um conjunto de leis que mudam o cenário do petróleo brasileiro em 2010. Você tem a Petrobras passa a ser a empresa que é a única operadora do pré-sal. A Petrobras passa a ser, portanto, a empresa que vai desenvolver a tecnologia e ter capacidade por produzir e por controlar a produção da maior parte de todas as novas áreas, tinha escala suficiente para comprar do setor produtor brasileiro e desenvolver uma indústria nacional naval, uma indústria nacional de equipamentos submersos, uma indústria de engenharia pesada no Brasil, e porque o volume de obras e o volume de compras que ela tinha que fazer era um volume que afetava a capacidade mundial desses setores. Então, se esse setor tinha que crescer, era melhor que ele crescesse no Brasil do que crescesse na Coreia, do que crescesse em Singapura, do que crescesse na Noruega, do que crescesse na Inglaterra. Então, a política de conteúdo nacional também era parte desse pacote. E como havia a possibilidade de você ter um enorme volume de recursos a ser mobilizado na área do petróleo, foi criado um fundo social que iria captar esses recursos e iria aplicar os rendimentos desses recursos na transformação da educação brasileira. Então, você tinha um programa imediato de produção de petróleo, você tinha um programa que viabilizava a criação de uma indústria brasileira de engenharia pesada, de engenharia sofisticada, e você tinha um mecanismo de utilizar os ganhos dessa produção para melhorar a condição de nossos filhos, nossos netos, nossas filhas, nossos netos, e transformar o país ao longo das gerações futuras. Esse processo todo foi desmontado. Esse processo todo está destruído. Você tinha, não somente na área de petróleo, traço tradicional de produção de petróleo, mas você tinha também uma outra característica, que é a segunda característica que eu queria chamar a atenção da Petrobras nesse momento. O Brasil estava crescendo. O Brasil vinha de quase 20 anos de política de estabilização, onde a gente só se preocupava em tentar segurar a inflação. Abandonamos a perspectiva de desenvolvimento, abandonamos a perspectiva de crescimento econômico e de inclusão social, com diminuição da desigualdade. A partir de 2003, a coisa muda. Nós passamos a retomar o crescimento econômico brasileiro, e essa retomada do crescimento econômico brasileiro se dá com uma diminuição da pobreza, da desigualdade e a eliminação, praticamente, da fome e da pobreza absoluta. Esse fenômeno, toda vez que acontece isso, aumenta a demanda de derivados de petróleo, aumenta a demanda de energia. E aí você tinha que ampliar a capacidade de refino brasileiro para produzir derivados de petróleo no Brasil. Então, você procura ampliar as refinarias. Você tem que ampliar a utilização do gás natural. Você tinha um risco de apagão elétrico, como já está se vendo de novo agora ocorrendo. Então, para isso, você tinha que criar usinas termoelétricas, você tinha que montar gasodutos para viabilizar a entrega de gás para as termoelétricas, você tinha que viabilizar, portanto, uma expansão do uso da termoelétrica, do gás fora das termoelétricas, portanto, você tinha a possibilidade de desenvolver a produção de nitrogenados, de amônia, ureia, utilizando gás nos momentos em que a termoelétrica não funcionasse, e você, portanto, passa a ter também um grande volume de investimentos nas refinarias e nas unidades térmicas, na construção de gasodutos e na transformação de fertilizantes no Brasil. Você também volta à petroquímica, amplia a atuação nos biocombustíveis, amplia a produção de biodiesel,
monta plantas de produção de biodiesel, principalmente no Nordeste, e viabiliza, digamos assim, uma consolidação da indústria petroquímica brasileira, transformando a Braskem, que é uma empresa privada, com a presença grande da Petrobras, numa grande empresa petroquímica brasileira. E mundial, porque ela também é a maior produtora de polipropileno, por exemplo, dos Estados Unidos hoje. Você também tem um conjunto de ações que você faz junto às universidades brasileiras. Você monta uma rede de funcionamento de centros de pesquisa, de rede de temáticas, mais de 70 diferentes redes temáticas envolvendo centenas de universidades, institutos de pesquisas e grupos de pesquisadores no Brasil, com financiamento direto da Petrobras para a montagem de laboratórios que iria dar um impulso enorme à capacidade de desenvolvimento tecnológico do país. Você amplia e faz um processo democrático de escolha dos projetos de apoio à cultura. A Petrobras é fundamental na formulação da política cultural brasileira e na política de apoio social direto a grupos mais necessitados, e principalmente no entorno das atividades da Petrobras. Tudo isso faz com que a empresa seja pujante, cresça, se transforme num principal elemento de crescimento do país. E, evidentemente, que isso entra no horizonte, no radar das grandes potências mundiais. Entra no radar dos Estados Unidos, entra no radar da China, e, evidentemente, que o Brasil estava muito ousado. O Brasil estava querendo ser muito grande, se metia até em tentar fazer acordo com o Irã, e do acordo nuclear do Brasil com o Irã, o Brasil se torna um importante articulador dos BRICS, o Brasil tenta ser uma liderança da África e da América Latina, o Brasil passa a ser parte do G20, do G7, e o Brasil passa a ser um ousado país, com grande orgulho, com uma política externa adequada. Mas é evidente que isso não passa despercebido para grandes potências, para os grandes impérios. E o troco é dado. E uma das razões do troco ser dado, uma das formas, que não são novas, diga-se de passagem, porque já aconteceu isso em vários outros países do mundo, já aconteceu isso no Irã, na década de 50, já aconteceu isso no Egito, já aconteceu isso na Itália, já aconteceu isso na Argélia, já aconteceu isso na Líbia, que é a transformação de fenômenos de comportamentos corruptos de alguns indivíduos que atuam com corrupção no setor de petróleo e gás, que é um setor que tem um gigantesco volume de recursos mobilizados, que, do ponto de vista relativo, é muito pequeno. No caso da Petrobras, por exemplo, a identificação dos 6 bilhões de reais de corrupção identificados pelo balanço da Petrobras de 2014 representa 0,23%, não é nem 0,5%, é 0,23% do faturamento da empresa. É claro que, do ponto de vista relativo, isso é muito pequeno para ser capturado pelos sistemas de controle interno da forma que foram capturados pela Lava Jato, mas, evidentemente, que, pelo volume absoluto, é um volume muito grande de recursos. Mas a utilização desse, do que eu chamo no prefácio que eu escrevi, do rabo do cachorro, para abanar o cachorro, você transforma um fenômeno que teria que ser cirurgicamente investigado e tocado num fenômeno como se fosse um mar de lama e cria um clima psicossocial contrário à empresa e contrário ao governo. E isso é que é feito com a Lava Jato. A Lava Jato faz, portanto, uma operação que interessa aos grandes centros do capitalismo internacional de desmontar o modelo brasileiro, derrubar a presidenta Dilma do governo brasileiro, desmontar a possibilidade do Brasil controlar o pré-sal brasileiro, e o pré-sal brasileiro hoje já não está, cada vez menos está sob o controle da Petrobras e do Brasil, desmontar a empresa que passou a ser uma das 10 maiores empresas do mundo, de todos os setores, sendo uma das 6 maiores empresas da área de energia do mundo. Então, essa grande empresa vira um mar de corrupção, um mar de incompetência e vira, pela lógica da Lava Jato, uma empresa que está sendo gerida por uma quadrilha que só quer, ao invés de resolver
e enfrentar os enormes problemas que essa empresa gigantesca tinha, era um bando de corruptos que queriam usar a Petrobras apenas para roubar para os seus partidos. Essa falsificação da realidade, essa transformação do rabo para abanar o cachorro, é o que a Lava Jato fez. E é isso que o livro denuncia, é isso que o livro mostra, com todas as dimensões que isso acontece. Portanto, comprem o livro, discutam o livro, debatam o livro, difundam, debatam, critiquem, levante, mas leiam o livro, porque ele traz uma versão, digamos, do rabo, do cachorro, no tamanho do cachorro versus o rabo no tamanho do rabo. Parabéns a todos os autores, parabéns à editora e parabéns ao Instituto Lula. Muito obrigada pela fala, Gabriele. É fundamental essa questão, né? A ênfase dessa ameaça da questão do Brasil ousado, né? Como que é essa ousadia do ser soberano, né? Ameaça tanta coisa aí, e como todo mundo paga o pato por conta dessa ousadia, né? Então, enfim. Tem bastante comentário do pessoal assistindo para vocês, a gente já está com o tempo estourado, mas depois recomendo que vocês leiam lá também para ouvir um pouco, né, do retorno. Pessoal falando feliz pelo lançamento dessa fundamental obra, parabéns, livro necessário, acabei de comprar o livro, vou divulgá-lo. Então, enfim, a gente agradece o pessoal que acompanhou aqui. Se vocês quiserem, a gente consegue dar uns 3 minutinhos de considerações finais aí, acho que seria bom para dar uma amarração aí. Pode ser. Vamos manter a mesma ordem? Pode ser, viu? Tá legal. Bom, então eu queria agradecer a todo mundo que está vendo a live agora, e eu tenho certeza que muita gente vai ver na sequência também. Convidar todo mundo, conheça o livro, está no site da Editora Expressão Popular, tem uma boa descrição do livro, e acompanhe, quero convidar vocês também para acompanhar as aulas, são abertas, qualquer um pode entrar, terças-feiras, às 5 horas, no YouTube e no Facebook do Instituto Lula. A próxima aula vai ser com Paulo Moreira Leite, ele vai falar muito sobre mídia, o papel da mídia, e o papel da mídia nas eleições, e a gente tem aulas até o dia 17 do mês que vem, 17 de julho. Então, eu agradeço de novo a Editora Expressão Popular, parabenizo o DIEESE, a CUT, que foi, na verdade, quem meio que iniciou isso, encomendando o estudo para o DIEESE, e o Gabriele também pela excelente exposição mais uma vez. Fausto. Bem, primeiro, acho que esse é o momento da gente agradecer, né, Lia? Agradecer à editora pela possibilidade de colocar o livro a público, né, poder colocar essa discussão aí espalhado pelo Brasil. Agradecer ao Instituto Lula, né, agradecer por conta de toda essa mobilização para a gente conseguir colocar esse livro de pé. O Alonso e o Gabriel tiveram um papel fundamental para juntar esse conjunto de pesquisadores que vinham discutindo a Lava Jato. Isso para a gente foi importante para encorpar essa discussão, para a gente dar essa capacidade de interpretação desse fenômeno. A CUT foi bastante importante, né, nesse processo todo, porque, de alguma forma, foi a CUT que ousou a figura do seu presidente, do Sérgio Nobre, ousou a fazer os enfrentamentos políticos necessários para trazer o livro a público. É importante isso, foi fundamental a movimentação da Central Única dos Trabalhadores, que, de alguma forma, viabilizou esse debate que vinha das suas bases. Né? É bom lembrar que não é só uma questão da direção da CUT, mas é uma discussão que veio pelas suas bases, que reclamavam, né, para discutir o impacto na Lava Jato na questão do emprego. Os autores diversos, né, os conjuntos de autores que compõem o livro, porque é essa grandeza, o livro é um grande trabalho coletivo, né, de vários olhares, e nós, pelo DIEESE, agradecer a equipe toda. Né? O livro, na verdade, eu estou aqui como um representante de uma equipe muito maior. O artigo que está lá assinado por mim e pelo Sérgio Nobre, na verdade, é uma construção longa, coletiva, de vários técnicos, e aqui destaque para a Adriana, para o Leandro, para o Jomar, para a Patrícia Pelatieri, que foram as pessoas que coordenaram todo o processo de pesquisa, levantamento de informações, e os diversos
intelectuais, economistas e pesquisadores que dialogaram e nos ajudaram. E agradeço aqui ao Gabriel, em especial, nós conversamos muito sobre isso ao longo da produção desse trabalho, né, porque é uma discussão difícil, era uma tarefa muito árdua conseguir tirar as externalidades, minimamente isolar o fenômeno para conseguir chegar no dado. Então, o livro é um grande trabalho coletivo. Agora, mais importante do que o livro é o que nós vamos fazer com esse livro coletivamente. Eu acho que esse é o nosso debate agora. Nós temos ali uma narrativa para ser reconstruída, nós temos um desmonte que está sendo operado e que a gente precisa, de alguma forma, interromper, e nós precisamos propor um outro projeto de desenvolvimento para o Brasil, que não é esse que está ali. Né? O livro ajuda a gente a fazer uma releitura, a fala do Gabriel foi fantástica, porque ajuda a gente a fazer a releitura do que era o projeto e do que está virando o projeto do que vai ser o Brasil do futuro, e a gente espera que esse livro ajude, colabore nessa reflexão para um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário e, acima de tudo, um Brasil mais humano e mais soberano. Eu acho que é isso que a gente vai buscando nesse debate. De novo, agradeço a todos que nos ouvem, nos assistem, e que a gente possa aí se encontrar por esses cantos da vida na construção desse novo país. Muito bem. Gabriele? Bom, eu só posso agradecer a todos os autores do livro e autora do livro, que fizeram trabalhos extraordinários, muito bons, em particular Fausto e a equipe do DIEESE, que ele mencionou algumas pessoas aí, porque o trabalho do DIEESE realmente é, digamos assim, a cereja do bolo, é o trabalho central da análise, mas os outros trabalhos são trabalhos que dão, digamos, o arcabouço, a estrutura e o contexto em que esse fenômeno aconteceu. Eu estava lembrando aqui, mas a idade não me fez eu lembrar totalmente, de um episódio que aconteceu quando Mao Tse-tung foi aos Estados Unidos na abertura, depois do ping-pong lá com o Nixon. Perguntaram a ele sobre o que ele achava das revoluções, dos movimentos de 68 na França. Ele aí disse que estava muito perto para interpretar. E a história precisava de mais tempo para interpretar a realidade. Hoje se sabe, inclusive, que houve um erro de tradução. O tradutor, o Nixon perguntou a ele sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1780 e pouco, né? E o tradutor traduziu para ele como o movimento de 68 dos estudantes franceses. Mas a proximidade da história e a capacidade de interpretação que o Mao respondeu, eu acho que o livro rompe com isso. Porque o livro está interpretando um fenômeno recente, que ainda tem efeito hoje. Nós estamos vivendo ainda sob a égide da Lava Jato. Nós estamos vivendo, apesar da desmoralização, da parcialidade do ministro Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro, da parcialidade dos procuradores da Lava Jato, nós estamos vivendo ainda vários processos, várias ações que são inspiradas pela Lava Jato. Portanto, ter uma interpretação contemporânea à história é uma qualidade do livro, e eu quero, com isso, parabenizar todos os autores desse livro. Parabéns, leiam de novo, comprem, debatam, divulguem. Muito bom. Companheiros, a gente agradece imensamente o trabalho fantástico de vocês. Um livro muito potente, necessário no nosso catálogo. E a gente também agradece aqui pela participação no lançamento e também a participação do professor Márcio Postman pela fala inicial. A gente queria lembrar que o livro está à venda na livraria virtual da editora Expressão Popular, né? Então, nossa livraria física fechou por conta da pandemia, mas a virtual está de vento em popa, então é só entrar no site. Divulguem, leiam, contem para todo mundo. E a gente queria agradecer muito também todo mundo que esteve aqui nas várias redes acompanhando. Obrigada de novo pelo Instituto Lula, pelo Comitê Lula Livre, pela retransmissão, pelo apoio.
Bom, e fiquem atentos às nossas redes sociais, a gente da editora sempre tem novidade, novos lançamentos, sempre conectados, fortalecendo aí essa questão da soberania, e vamos que vamos. Boa noite, pessoal, muito obrigada.